O Bradesco, qual que é o meu sentimento em relação a ele? Que ele ficou para trás. Santander é interessante, porque a Lu tinha falado que diminuiu posição e o Fabião aumentou. Eu acho que o melhor ativo da Itaúsa é o Montar uma carteira focada só em empresas que pagam dividendos, na sua opinião, é certo ou errado? Eu acho que a empresa que paga dividendo, ela tem algumas características que são muito boas para iniciantes, né? A empresa para pagar dividendo significa geralmente que ela tem uma recorrência de resultado. Ela tem margens boas, ela é bem administrada. Então, é um filtro. Não é o padrão, assim. Tem muito ponto fora da curva. Tem empresa que paga dividendo, que se endivida para fazer isso, que a administração só quer dar uma sinalização, enfim. Mas empresas que são boas pagadoras de dividendo, você, ao investir, você já está tendo algum retorno. Então, você está deixando de depender um pouco daquele dinheiro que fica retido na empresa, que vai ser investido a uma taxa de retorno que vai refletir na cotação, e você está botando no bolso para você fazer o que você bem entender. Seja recomprar a mesma ação, seja comprar outra, ou botar no caixa lá no estacionamento esperando. Então, eu gosto muito desse perfil para pessoas que estão começando. É o arroz com feijão, não tem muito mistério. Mas qual que é o grande erro que eu vejo? É você querer comprar empresa de dividendo a qualquer custo. Porque o que, que é o retorno que você tem com empresas no geral, com investimento? Você tem a valorização mais o retorno via dividendos. A empresa que só valoriza e não paga dividendos é ruim? Não necessariamente. A Berkshire nunca pagou dividendo e nunca vai pagar, o Buffett fala, né? E ela é uma empresa que tem um retorno espetacular. Google, idem, sei lá, e tantas outras, né? Você tem empresas que pagam muitos dividendos que não são boas empresas. Então, o negócio é você encontrar combinação. Eu gosto muito de aquilo que eu falei, por exemplo, às vezes eu estou sacrificando uma renda imediata de dividendo porque eu vislumbro algo melhor no futuro. Eu gosto desse perfil de empresa. Mas uma empresa que não paga dividendo nunca, ou que tem no seu estatuto que ela vai distribuir um percentual muito pequeno do lucro, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque eu acho que dinheiro na mão de controlador, dinheiro na mão de gestor em excesso, ele pode muitas vezes trazer comportamentos inadequados. Aquela questão de querer montar império. Porque assim, a gente sempre olha duas coisas no investimento. É o qualitativo e o quantitativo. Quando a gente fala, eu gosto de comprar uma empresa que é boa, e eu gosto de comprar o que é bom e barato, vai. O que é o bom? O bom é muito mais qualitativo, né? Você olhar controlador, você olhar os gestores, a cultura, a estratégia, o setor onde ela está inserido, isso tudo é qualitativo. O quant é o que vai te dizer se está barato ou não. A combinação das duas coisas é o que você sempre busca. Mas tem Sim. muita empresa na bolsa que é boa e cara, e ruim e barata. Ou aparentemente barata, né? Que é o tal do velho trap lá que o O pessoal bom fala. barato é difícil achar, né? Que não é a cotação que vai para o valor, é o valor que vai para a cotação, né? Ela vai perdendo valor ao longo do tempo, talvez uma via varejo, coisas do tipo assim. Mas Banco do Brasil, eu acho que é uma empresa que já passou nesse crivo da qualidade, mesmo sendo uma estatal. A gente enxerga como a interferência do governo limitada até certo ponto, não a ponto de destruir valor no negócio, ou eventualmente até condições de criar, apesar da gente acreditar que estatal, empresa gerida pelo governo, não é a que consegue criar mais valor num setor. Sim. Mas assim, tudo tem seu preço. Então, a qualidade, Banco do Brasil passa. No quantitativo, que é o descontado, ela continua barata, Carol, como você falou. Ela continua com yield satisfatório, ela tem um PL baixo, ela tem um desconto em relação ao valor patrimonial dela, que hoje está em 50 e tanto. Sim. Mas assim, eu Tem sempre muito caixa, gosto né? de observar. Uma liquidez corrente absurda, né? Muito. Mas eu sempre gosto de observar movimentos de curto prazo também. Então, isso que você estava falando, André, valorizou tudo isso recentemente.
Isso não quer dizer nada em relação ao futuro, né? Claro. Porque se o desconto dela continua, pode ser que ela... Mas existe um psicológico que eu prefiro, às vezes, esperar um novo momento de correção. Porque começa a se criar um oba-oba e a gente sabe que esses oba-obas nunca são eternos, né? Uma hora a correção vem. Então, eu fico lá com o meu caixa sentadinho, esperando, e a hora que a correção vier, eu compro num preço um pouco mais atrativo. Talvez um desconto não absurdamente maior, mas um pouco melhor do que a gente vê hoje. O que você acha do Bradesco, Fê? Assim, eu acho que o Bradesco, na minha opinião, ele nunca foi um banco fenomenal. Isso não tem problema, né? Porque muitas vezes você pode comprar uma empresa que é a segunda do setor que ela atua ou a terceira, mas se o desconto estiver realmente valendo a pena, você pode fazer um belo de um investimento. O Peter Lynch que fala que quando uma empresa ela é medíocre, ela é terrível e vai para medíocre, o preço sobe, a Claro. cotação sobe. A empresa que é medíocre e vai para ok, cotação sobe. A empresa que é ok e vai para boa, sobe. E assim por diante. Então, você não precisa estar sempre investindo na melhor do setor. O Bradesco, qual que é o meu sentimento em relação a ele? Que ele ficou para trás em algumas iniciativas, principalmente na digitalização do setor, tal. Eu acho que ele ainda dá uma patinada em relação a isso. É mais, como falar, Parece que antigão, ficou- quadrado. Parece que ele assim. dormiu no tempo aí, né, Felipe? E não é de Em hoje, relação ao né, Itaú. André? Eu acho que, cara, assim, é um banco que ele sempre foi mais tradicionalzão. Eu acho que isso ajudou ele em muitos momentos, em várias iniciativas. Mas nessa corrida aí pelo banco digital, não sei o quê, eu sinto que eles ficaram um pouco mais para trás. Outra coisa do Bradesco que eu não gosto é que ele é um banco que hoje não tem dono. Ele é administrado por uma fundação, você tem executivos ali super competentes, mas que são os mais bem remunerados do mercado de capitais brasileiro. Acho que o salário do diretor do Bradesco é o maior de praticamente todas as empresas listadas do Brasil. Então, o que eu sempre me pergunto ali é, será que o interesse do acionista minoritário, ele está sendo realmente privilegiado, ele está sendo olhado? Então, eu tenho certas dúvidas. Quando você... E eu tenho a mesma dúvida sobre corporations, tá? A gente falou de Vibra agora há pouco. Um dos pontos de dúvida numa empresa que não tem dono a gente sabe que qualquer vácuo, geralmente, de poder é ocupado, né? Quem ocupa esse vácuo de poder? Ou você tem um conselho de administração muito forte, dando as cartas do que deve acontecer, ou você tem os executivos ocupando esse vácuo de poder. E muitas vezes não agindo no melhor interesse do acionista pequeno. Então, assim, Bradesco, na minha carteira, não tem espaço porque eu tenho o Banco do Brasil, que foi comprada sendo a mais descontada do setor, e eu tenho o Itaú, que foi comprada sendo a de mais qualidade do setor, com algum desconto. Mas hoje, por exemplo, o Itaú negocia 1,3, 1,4 vezes valor patrimonial, o que eu acho que é um preço atrativo para um banco da qualidade do Itaú. Felipe, Santander, comprar ou abandonar o navio? Acho que nenhum dos dois. Eu não tenho um Santander na minha carteira. Eu prefiro o Banco do Brasil e Itaú no setor. E eu acho que o Santander, ele teve, assim como o Bradesco, né? Ele teve a tempestade perfeita aí em vários aspectos. Teve a questão lá tributária. Hoje se tem a discussão do JCP também, que Eu ia te perguntar isso. acaba pesando também nos bancos. Mas assim, é um banco que, na minha visão, ele já se provou. É uma empresa de qualidade. Então, eu acho que o que o Santander está vivendo hoje é algo muito mais conjuntural de momento do que estrutural. Então, se você é acionista e vê uma oportunidade, o Fabião, por exemplo, recentemente aumentou a posição, abriu posição em Santander, ele não tinha. Então, eu acho que é difícil a gente ter uma visão onde todo mundo concorda com tudo. Mesmo dentro do AGF, a gente às vezes discorda, e é saudável. Isso que é Dá legal. umas brigas lá, né, Fê? Tá todo mundo aprendendo, Fica todo exatamente. mundo brigado 2 dias e depois volta. Mas no Santander é interessante, porque a Lu tinha falado que diminuiu posição e o Fabião aumentou. Por quê? Cada um enxerga sob uma ótica. Isso que é a beleza dos investimentos. Ninguém tem uma carteira idêntica, né? Mas no meu ponto de vista, Santander hoje é muito mais um manter do que... Lembrando que, assim, longe de ser recomendação nem nada, mas é muito mais um manter do que vender.
A Itaúsa ficou um tempo aí, ela deu uma caída nos dividendos, né? Mas fez muitas aquisições boas, né? O que você acha, Fê? Você acha que ainda é interessante? Carol, eu acho que o melhor ativo da Itaúsa é o Itaú. Isso, na minha opinião, isso é inegável. O Itaú é um banco de altíssima qualidade, já falamos um pouco aqui, não precisamos nem repetir. Mas a Itaúsa, tem que lembrar que ela é uma holding, né? Toda holding, principalmente no momento que a Itaúsa está, onde ela deixou de ser uma holding praticamente monoativo, ela tinha outras coisas, mas praticamente só a holding do Itaú, e passou a ser uma locadora de capital em outros negócios, né? Quando eu comparo holding com holding, eu estava falando de Cosan agora há pouco, eu vejo a Cosan como uma holding muito mais capaz de alocar capital em novos negócios hoje em dia do que a Itaúsa tem sido nos últimos tempos. Eu acho que alguns negócios ali ainda precisam se provar, mas antes até do que isso, eu tenho muita dúvida em relação à estratégia da Itaúsa como holding. O que a Itaúsa quer ser daqui a 50 anos? Uma empresa que investe em setores correlatos, com sinergia, com características específicas e tal? Ou uma empresa que vê uma boa oportunidade aqui, vê outra ali e tal, e vai juntando um portfólio onde você acaba com uma empresa de chinelo e porcelanato, assim, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Por outro lado, como contraponto, os controladores são gente extremamente sérias, gente extremamente séria, que já se provou ao longo do tempo como, assim, um bom administrador de negócio. Excelente, né? Agora, eu acho que a Itaúsa não pode se perder. A Itaúsa tem que mostrar, inclusive para o mercado, que, assim, ela sabe o que está fazendo e que ela tem uma visão clara de futuro. Porque esse questionamento que eu estou fazendo, eu não sou o primeiro, eu já vi várias pessoas fazendo. Não acho que ela vai fazer maus negócios, mas eu acho que essa mensagem ainda tem que estar muito clara para o mercado. Então, não é uma empresa que eu tenho na minha carteira, eu prefiro ter o ativo de melhor qualidade que eu considero o Itaú, mas que ao mesmo tempo eu não acho que ela esteja num preço astronômico, assim, eu acho que ela está num preço razoável e, sei lá, tem uma correção assim, por exemplo, não acho que é um mau negócio dada a recorrência de dividendos e tal, mas olhando holding por holding, eu gosto mais da estratégia da Cosan.